E aí, pessoal? Ibovespa parece que não tem teto, né? Recorde atrás de recorde, mas o que está por trás de toda essa euforia? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar fundo nos números, procurar as oportunidades que ainda existem e, claro, ficar de olho nos riscos que vêm pela frente. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com essa visão geral do rally histórico do Ibovespa, depois vamos para o que interessa, onde é que dá para encontrar valor e como a gente pode surfar a onda do momento. Aí, damos uma olhada no cenário macro e fechamos com os riscos que todo mundo precisa ter no radar. Vamos nessa? Então, começando pelo assunto do momento, esse rally histórico do Ibovespa. Vamos entender os números que estão fazendo o mercado vibrar. Pois é, a imagem já diz tudo. O Ibovespa foi lá e passou da marca histórica dos 154 mil pontos. É uma tendência de alta muito clara, muito forte e que tem se mostrado bem consistente. E olha só, os números impressionam. A gente está falando de um ganho de mais de 24% só neste ano. 8 meses! 8 meses seguidos de alta. E não somos só nós que estamos vendo isso, não. Grandes bancos como o Itaú BBA e o JP Morgan estão bem otimistas, já falando em alvos de 165 mil, 155 mil pontos. Mas, atenção, existe uma barreira técnica bem forte ali perto dos 160 mil. Então, assim, o mercado tem fôlego, sim, mas o desafio é real. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? No mercado que já subiu tanto, como é que a gente encontra a oportunidade? Onde é que ainda tem valor? Bom, a primeira estratégia é buscar valor, o famoso value investing. A ideia aqui é encontrar empresas que, mesmo com a bolsa voando, ainda estão com preços bem atrativos. A lógica aqui é simples, mas muito poderosa. Comprar empresas excelentes quando elas estão meio fora do radar do mercado ou estão sendo penalizadas por algum fator externo. E aqui a gente tem 5 exemplos bem claros de empresas que se encaixam nesse perfil. Cada uma está barata por um motivo diferente, sabe? A Vivara, por exemplo, está sentindo a pressão dos juros altos no varejo. Já a CSN Mineração é a natureza cíclica do negócio. O ponto em comum, todas têm fundamentos muito sólidos. Dá uma olhada na CEMIG. Alavancagem controlada e um dividend yield, ou seja, o retorno em dividendos de impressionantes 14%. Ou a CSN Mineração que, mesmo negociando perto das mínimas, tem um plano de expansão ambicioso e também paga um dividendo bem gordo. A tese aqui é que o mercado está punindo essas empresas pelo cenário macro e não por problemas internos. Então, o ponto crucial é este. O mercado está colocando no preço todos esses ventos contrários da macroeconomia, o que acaba criando um ponto de entrada bem interessante para essas ações antes que o cenário vire. Agora, vamos virar a chave e olhar para o outro lado da moeda, o momentum. Em vez de comprar o que está barato, a gente vai ver o que já está forte e subindo. A filosofia aqui é apostar na força. Em vez de procurar uma pechincha, a estratégia de momentum busca aqueles ativos que já estão numa tendência de alta clara, na expectativa de que esse movimento continue. E nisso, o setor de siderurgia e mineração está um prato cheio. Empresas como Usiminas e CSN estão rompendo resistências técnicas importantes, que são como tetos de preço com muito volume. Isso é um sinal claro da força dos compradores. E a força não é só no gráfico, não. A CSN, por exemplo, tem a sua divisão de mineração turbinando o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Já a Eletrobras, depois daquele rompimento histórico, agora mira um alvo de Fibonacci, uma ferramenta técnica para projetar alvos, lá em 62 e 16. E para ter uma ideia do poder desse momentum do setor, basta olhar o desempenho só no mês de outubro. Esses números falam por si só, né? Ok, mas nenhuma dessas ações existe num vácuo. Vamos dar um passo atrás agora e olhar para as tendências macro que estão influenciando o cenário todo. O dólar nesses patamares entre 5,30 e 5,40 é uma das grandes preocupações. Ele acaba pressionando a inflação e afeta os custos das empresas. É um vento contrário para a nossa economia. A inflação, mesmo que pareça controlada, continua no radar. Com 4,46% a gente está perigosamente perto do teto da meta. Isso deixa o Banco Central em alerta total e limita o espaço para cortar os juros. E justamente para segurar essa inflação, o Banco Central mantém a Selic em 15%. É uma medida necessária, mas que deixa o crédito mais caro, afeta o consumo e, claro, impacta diretamente a saúde financeira das empresas. Para fechar, vamos falar dos principais riscos que podem atrapalhar esse cenário mais otimista. É sempre fundamental estar preparado. Então, vamos lá. O nosso cenário aqui dentro de casa está positivo, mas a gente não está numa ilha. O que acontece lá fora respinga aqui.
e forte, uma aversão a risco global, dados de emprego nos Estados Unidos, tudo isso pode chacoalhar o nosso mercado. E, claro, a nossa política fiscal, que é sempre um ponto de atenção. Internamente, vale lembrar daquela barreira dos 160 mil pontos e um alerta para as small caps. Algumas, como a Cogna, subiram mais de 150%. É um ganho espetacular, mas o risco de uma correção é real. Ficar de olho nisso tudo é essencial. E isso tudo nos deixa com a grande tensão do mercado hoje. De um lado, uma tendência de alta poderosíssima. Do outro, riscos macro e técnicos bem relevantes. A resposta para essa pergunta é o que vai definir a direção do mercado nas próximas semanas.